Olá pessoal, boa noite. Então, vamos aguardar. Aqui nós temos mais duas pessoas a entrar, que é o Ricardo Fernandes e o Pedro da Maura. Daqui a pouquinho nós estamos aí. Fala aí, neguinho. Fala aí, neguinho. Qual é, Pedro? Beleza? Ó, tá dando retorno aí, ó. Tá o quê? Tá dando retorno. Deixa eu ver. Melhorou? Não, é quando eu falo, tá saindo no Você seu tá de áudio. boa. Não, tá saindo no seu áudio. Marca aí que eu vou pegar um fone. Peraí, vou chamar o Ricardo aqui. É porque tá saindo no seu áudio. A minha voz tá saindo no seu áudio. Você tá só no celular? E aí, só no celular. Agora melhorou? Melhorou. E aí, pessoal, tranquilo? Não, Ricardo, que Então, daqui a pouco. teclado é esse, viu? Ô, velho, Bora lá. eu preciso. Olá, pessoas. Boa noite. Preciso A nossa inverter é da sua aqui, cara. ó. Já rolou. Opa. Tá de máscara dentro de Melhorou aí, casa, Bruno? Ricardo. Você tá Eu tava na realmente rua. protegido, hein? Deixa eu pôr aqui. Fala, Rafa. Valeu aí, Rafa. Valeu demais. Bora aí. Ô, pessoal, podemos? Pode começar aí? Tranquilo? Mete bronca. Então, boa noite aí, boa noite a todos, né? Hoje nós aqui da CPP, lembrando que nós da CPP somos 9 integrantes. Hoje nós estamos aqui na figura do Ricardo, né, Fernandes, do Pedro da Maura e eu, no caso, o Ulisses Manuel. E aí ontem nós, né, até nos encontramos no protesto que aconteceu no dia, né, 13 de maio, que foi puxado, né, com atos em diversas cidades do país, e aí recebeu o nome de 13 de maio na luta, né? É interessante a nova configuração que o 13 de maio toma, uma vez que o movimento negro, né, afirmou muito o 20 de maio e não dava muito 20 de prestígio novembro. ao 20 de novembro e não dava muito prestígio ao 13 de maio. E aí o 13 de maio ontem foi um ato muito importante, assim, eu gostei bastante, apesar que a nossa perspectiva é sempre fazer um amparo mais crítico, e a partir disso aí que a gente vai tentar fazer algumas exposições aqui, uma conversa. Gostaria de convidar todos vocês a participarem. E aí a gente deu como tema, né? Genocídio, chacina e cotidiano. A morte negra como controle social e o Brasil pós-abolição. E aí gostaria de ver aí quem vai começar para a gente já lançar já, né, a mão aí, dar início, né, às exposições, e vou pedir para a gente manter em média de 3 a 5 minutos cada fala. Não, Ulisses, sem essa aí, pelo amor de Deus. Conversa, que não é aula, entendeu? E é bom, inclusive, sim, falar pra galera que tá entrando aí, tá querendo participar, vai mandando mensagem aí que nós vamos trocando ideia. Eu acho que é muito mais fácil, assim. A gente pode dar uma introduçãozinha. E aí, a partir disso, a gente conversa, entendeu? E aí o pessoal vai mandando mensagem e vai trocando ideia com o povo assim, entendeu? Então vai lá, Pedro, pode dar o pontapé inicial para nós. Então, eu acho que assim, ontem a gente estava na manifestação, a gente teve manifestações no país inteiro. E aí, assim, o que a gente conseguiu perceber é que, de alguma forma, as pessoas conseguiram. Tá dando eco ainda, velho. Eu não sei. Ô, Ulisses, eu não sei se é no seu, porque. Peraí. Olha agora se tá saindo.
Melhorou, pessoal? Acho que tá menos. Tá menos. Era no seu. Então, não é normal não, Madeline. Eu não sei o que pegou, mas... Então, Ulisses, vai ficar com chiado, mas eu vou tentar falar mais alto. Aí, se vocês não estiverem ouvindo, vocês dão ideia aqui no comentário. Mas então, a gente estava na manifestação ontem, e aí depois que a manifestação acabou, deu para dar uma perspectiva de como que foi no Brasil. A gente teve, por exemplo, São Paulo, parece que o pau quebrou. Teve vários outros lugares que foram até maiores do que Belo Horizonte. E... Então, falaram que tá com muito... Não põe não, que assim tava melhor. Aí, agora eu acho que acabou. É só pra saber se acabou, porque eu acho que agora tá ok. Isso, beleza. Então, a gente teve outros lugares que teve manifestações maiores, mas eu acho que é interessante perceber como que, de certa forma, as pessoas estão começando a se mobilizar. Meus pais estavam em casa, então, tipo assim, eles falaram assim que teve noticiado assim na televisão que rolou a manifestação, só que hoje, por exemplo, eu não tive essa percepção de como que a mídia não enfatizou tanto. Fazendo um paralelo com como que foi ano passado, nas manifestações de George Floyd, esse ano ainda foi pouca gente, talvez menos indignadas do que ano passado, e com menos reverberação na mídia sobre as pessoas presentes na rua, sabe? Talvez o contexto também ajude a explicar um pouco sobre isso, essa questão toda da CPI da Covid, mas também a própria questão de como que a indignação da morte das pessoas de periferia não, de certa forma, indigna as pessoas de fato, né? A gente vive uma realidade um pouco diferente, onde o discurso da divisão racial dos Estados Unidos ainda é muito presente, e a ideia do policial herói como auxiliar na limpeza social também está presente no Brasil. Então, assim, as mortes por policiais, elas não chocam tanto quanto deveriam chocar no Brasil, assim, sabe? Ontem, né, 13 de maio, é uma data, assim, bastante controversa para quem milita no Brasil, principalmente porque nos últimos anos a gente teve um discurso muito forte de não queremos 13 de maio, queremos 20 de novembro, e com uma tentativa de ressignificar e repensar o movimento de datas cíveis e simbólicas, assim, e que eu acho complicadíssimo e muito problemático, porque se a gente esbarra no discurso unicamente do 13 de maio como o dia que a princesa Isabel libertou os escravos, a gente está fechando os olhos para todo o processo de abolição, de quilombos, de fuga, de conflito bélico entre escravizados e senhores de escravos, ao longo de todo o século XIX, para explicar o processo da abolição. A abolição é um processo, ela não é uma assinada de carta. Então, assim, é uma coisa que eu costumo conversar com o pessoal da cooperativa. Para mim, o 13 de maio é a data mais importante da história do Brasil, porque é a transformação social do trabalho escravizado que mostra como que o Brasil saiu de um sistema escravocrata para o capitalismo ancorado no racismo. Então, assim, nós vivemos a maior mudança, a mudança mais radical da história do Brasil pós 13 de maio. Assim. Não existe nenhum momento no Brasil que simboliza mais essa transformação social e histórica da dinâmica do país. Então, repensar essas datas também é muito importante para parar de achar que 13 de maio é só a Princesa Isabel, mas também não achar que, tipo assim, que não aconteceu nada para chegar nesse dia, né? Tanto na luta institucional no Senado, quanto nas fugas, nos assassinatos, e, enfim, nas rebeliões como um todo. E o que isso tem a ver com a luta contra o genocídio, né? É importante pensar que depois da abolição, o aparelho militar, de polícia ou de qualquer que seja, guardas municipais, enfim, ele é muito importante para conter a população pobre, em especial de maioria negra, no Brasil. Assim. Então, assim, genocídios e chacinas, eles são comuns, a gente pode falar desde o final do século XIX e desde muito antes. Assim. Então, assim, a polícia militar é muito importante para conter a população negra, a população pobre, a população que é escanteada para a região metropolitana, que a gente nem tem notícia de genocídio de polícia na região metropolitana, nas favelas, em tudo quanto é canto. Então, assim, na pandemia, o número de barca de policial, pelo menos a experiência de Belo Horizonte, circulando favela e bairro longe do centro, é absurdo. O tanto de polícia com as barcas gigantes circulando na periferia é absurdo. Então, assim, esse tipo de coisa é cotidiano, e isso está estritamente vinculado com a data, assim, calhou assim, das duas coisas acontecerem muito próximas,
e de fazer uma conexão que é muito nítida e tem muito a ver com a história do Brasil, que é como que o Brasil se comporta nesse pós-13 de maio. Assim, mas é mais ou menos isso, assim, para dar uma pensada tanto histórica quanto o que aconteceu ontem. E aí, só para finalizar, é importante falar também que como que duas coalizões, né, surgiu, eu estava conversando, inclusive, hoje mais cedo, Coalizão Negra, né, um movimento aí que parece estar mais apoiado aos movimentos sociais e que puxou o ato, né, e uma Frente Negra Nacional, que tem CUFA e outras pessoas, assim, que são duas coalizões negras de nível nacional que estão aparecendo aí. Uma que parece que está mais indicada aos movimentos sociais e que estava presente no ato, as duas trabalhando com a entrega de cesta básica e tudo, e uma outra que tem como discurso dialogar com as 100 maiores empresas do Brasil para tentar garantir uma luta antirracista. Então, assim, até que ponto uma coalizão negra, né, uma Frente Negra Nacional disposta a dialogar com as 100 maiores empresas do Brasil está realmente disposta a fazer uma luta antirracista, né? Mas só para apontar que esses são dois segmentos que surgiram no final do ano passado e que agora estão ganhando mais força. Para falar assim que, de certa forma, né, o movimento negro parece que está ganhando uma proporção nacional mais articulada, né? Mas são duas propostas aí diferentes. Mete bronca aí, Ricardo, Ulisses. Oi, pessoas. Boa noite. Então, Pedro, essa abordagem é interessante mesmo do 13 de maio como uma data fundamental, né, para entender o processo aí de pós-abolição. E é nesse ponto que eu ia tocar. Essa questão toda das periferias, da favela, é claro que tem essa herança toda que remonta ao período escravocrata. Porém, a gente tem que pensar também a industrialização brasileira e como que ela deu forma a essa cidade toda dividida de acordo com categorias sociais, né? Vamos dizer assim. É porque, no caso do trabalhador, a gente tem que pensar não somente através, vamos dizer assim, dessa questão totalmente associada à escravidão, sabe? Assim, eu penso mais na geografia, sabe? No território. Como que a questão racial, ela está associada ao território. E, assim, vamos tomar o caso do racismo, não é? O racismo é a base disso tudo. Porém, um processo onde se dá essa industrialização e não mais ligado à escravidão, é onde a gente tem territórios e espaços onde o ser negro, no caso que você falou, engloba toda uma parcela da população, sabe? Não é só uma categoria estritamente ligada à raça, mas que engloba um território mesmo, sabe? Ulisses? Então, estamos te ouvindo, pode falar. Então, resumidamente, eu queria fazer essa reflexão assim, não somente tomar a favela ou a periferia como uma herança direta da escravidão, mas de um processo de industrialização que transformou a questão racial em algo muito maior do que simplesmente trazer à tona, igual outro dia eu estava assistindo um debate no YouTube que era sobre matizes, sabe? Matizes de cor, entende? Então, até que ponto isso é fundamental para a gente entender esse território e essa geografia que se dá misturando um monte de pessoas, porém colocadas dentro desse apanhado geral que é a questão racial. Sim. Entende? Entenderam? Sim. Ulisses, só porque o parceiro aí, que tem várias pessoas chegando, né? Leonai, aí, salve galera aí, todo mundo tá chegando. É porque tem gente que não conhece a cooperativa e pediu pra gente se apresentar de novo. Aí só pra. Sim. Então, nós somos da CPP, Cooperativa de Pesquisadores Populares. Nós somos 9 pessoas que estamos juntando para tentar fazer mobilização de trabalho de base e nós estamos construindo, né,
materiais para que essa iniciativa ela se desenvolva. E da mesma forma, tem mais ou menos já quase 2 anos e meio, 3 anos, que a gente vem fazendo formação política negra. E aí já atuamos tanto em Belo Horizonte, quanto em Mariana, quanto em Bom Despacho, em algumas localidades por aqui. E aí agora nós estamos com 2 focos, né? Que esse trabalho de base ele seja feito mediante produtos digitais e também só esperando a pandemia aí que a gente está querendo encampar de acordo com o que a gente está chamando de patrimônio de luta, que são associações de bairros, sindicatos, coletivos, e aí, né, fazer com que esses pequenos grupos se tornem um conglomerado. Geralmente, né, isso tudo baseado principalmente nas reflexões sobre as lutas negras, as lutas raciais, sobretudo nas revoluções socialistas, né? E as lutas negras e revoluções que aconteceram tanto na América quanto em África. Então, basicamente, é isso aí que a gente vem desenvolvendo. Dando continuidade aí ao que o Ricardo ele inaugurou aí, sobre a questão da urbanização, é algo que eu também discuto, né, procuro discutir, quando a gente fala sobre a questão do racismo. Eu mesmo, com o Pedro, a gente conversa muito sobre o século XIX, vendo como que o negro no século XIX, ele ocupava, sabe, várias posições, era muito mais estratificado, né, socialmente falando. E a gente questiona como que no século XX, talvez, né, por causa da invenção do racismo, nós temos nós temos uma barreira mesmo, né, enquanto representação da cor, que ela é muito maior do que acontecia nos períodos anteriores, que é essa invenção do racismo que a gente colocou. Isso para a gente entender o tanto que o racismo ele é impactante. E aí casa muito com o que o Ricardo falou, porque eu gosto muito de entender, né, o processo de formação e constituição da desigualdade, assim como da marginalização do negro brasileiro, partindo do contexto urbano. E não é apenas industrialização, igual o Ricardo apontou, porque em muitos lugares aqui a gente não teve uma industrialização. Nós tivemos, né, um êxodo, onde que veio a revelia para os grandes centros para tentar um contexto de vida melhor. E esse contexto de vida melhor, ele também foi muito aguçado pelo pós-abolição, assim como também pela própria lei de terras, né, que fez com que diversos negros viessem para os grandes centros. E hoje nós temos um número de 13 milhões de favelados. Esses 13 milhões de favelados na sua grande maioria negra, e é onde que eu gosto muito de frisar, né, que o contexto político brasileiro enquanto forma de controle social. Minas Gerais mesmo, onde que nós estamos falando, a gente tem que pensar o que é a própria polícia em Minas Gerais, mas não apenas no século XX. Como que, por exemplo, quando a gente vai falar sobre a descoberta do ouro aqui, desde o século XVIII, a gente tem, sabe, uma ocupação por milícia e, assim, as forças de segurança coloniais, elas são muito expressivas, né? Assim como se mantém ainda hoje. Não é à toa que nós aqui, tratando de Minas Gerais, a gente tenta falar até mesmo que a polícia de Minas é uma das melhores, né? Eu não sei se é eficiente no número de truculência, não sei se é eficiente no sentido de como que ela consegue realmente ter um domínio da força e as noções táticas, né? No sentido de controle, que é assustadora. Para vocês terem uma ideia, né? Se a gente for pensar tanto a periferia de Belo Horizonte, quanto a gente pensa a região metropolitana de Belo Horizonte, nós estamos falando de um dos lugares onde que tem maior números de favelas do Brasil, sabe? Os últimos índices apontavam que 5% de todas as favelas do Brasil estão na região da periferia e da região metropolitana de Belo Horizonte. Se a gente pega aí o próprio anel rodoviário, que é um exemplo que eu não canso de dar, sabe? Assim como a favela da Serra, né? O complexo da Serra aglomerado tem 50 mil pessoas. O anel rodoviário, a gente
o anel rodoviário assim, é de um lado e do outro só favela mesmo, sabe? E aí são o quê? São pessoas tentando a vida. Porque nós temos um Estado brasileiro que funciona a partir da truculência mesmo, através da violência. As ações de execução negra não começou hoje. A gente sabe muito bem o que aconteceu com Palmares. Palmares tinha 10 mil pessoas, sabe? No século XVI, e essas 10 mil pessoas foram executadas. Da mesma forma, das 30 mil pessoas que foram executadas, né, quando a gente pensa em Canudos. Então, não é hoje, quando a gente fala no Jacarezinho, 28 pessoas, o maior genocídio da história do Rio de Janeiro. É assustador, sim, por se tratar de uma única favela, sabe? Isso aí a gente precisa mesmo mudar essas letras discursivas pela nossa mídia. Porque a mídia, muitas das vezes, quer colocar signos de bandido, de tráfico, de guerra contra as drogas. E a gente sabe muito bem que não é isso. Nós temos aí uma manutenção da desigualdade através da violência. É assim que é o comportamento de formação do Estado brasileiro, é assim que foi do Império e assim que foi a colônia. É um fato, está exposto, sabe? E é interessante que hoje, né, nós temos, em plena pandemia, uma manifestação de lutas negras que nasce nos Estados Unidos com o George Floyd, principalmente como monumento. E aí, né, eu acho que quem fala muito melhor dos Estados Unidos que é o Ricardo, a gente sabe muito bem que no contexto de classe, né, negra, a gente tem, por causa das condições produtivas nos Estados Unidos, nós temos os negros norte-americanos como uma referência, mas não só por isso, por causa das suas capacidades de organização revolucionária também, né? Que é interessante a gente dizer. Pode continuar aí, gente. Ô, Ulisses, eu queria falar só uma coisa, assim, eu acho que pensando nessa coisa do Rio de Janeiro, tem um ponto que é importante pensar com a relação com o Bolsonaro no poder. Por quê? O Rio de Janeiro, ele enfim, né, passa por todo esse processo do tráfico de drogas como toda cidade grande no Brasil e, enfim, o Brasil inteiro. Só que hoje a gente está tendo um processo muito específico que é tráfico de drogas, polícia e milícia. E a gente sabe que a gente tem um miliciano como presidente, e é importante pensar isso assim, enquanto uma perspectiva. Por quê? O discurso dentro das favelas ocupadas pela milícia no Rio de Janeiro é o seguinte: aqui a polícia não mata, porque aqui não tem traficante. Então, assim, os lugares em que a milícia ocupa, não vai ter chacina como vai ter Jacarezinho. Então, a zona oeste do Rio de Janeiro, por exemplo, hoje está totalmente ocupada. Mas a milícia é nada mais do que o quê, né? Policiais, né, agindo de maneira ilegal para ocupar esses territórios, né? Então, assim, o lugar onde lugares como Jacarezinho, Cidade de Deus, principalmente São Gonçalo, Niterói, que são lugares onde ainda existe uma presença forte do tráfico de drogas, e toda a complexidade que envolve a presença do tráfico de droga na periferia, são lugares suscetíveis a isso, porque existe um acordo entre esses grupos militarizados, né, que não necessariamente representam a instituição, com a polícia, né? E a gente tem esse grupo sendo representado na presidência nacional. Então, assim, por mais que, por exemplo, Belo Horizonte seja um lugar que seja tradicionalmente um lugar que também tem uma ação da polícia enquanto milícia também, mas que isso também não é tão forte quanto o Rio de Janeiro ganha, né? Como perspectiva, né, tipo assim, de vereador financiar ação do tráfico e etc., caça-níquel, né? Todas essas coisas que desde os anos 80 e 90, principalmente depois da ditadura, aconteceu muito, né? Esse também é um contexto específico que é importante falar também. Porque isso é um exemplo pequeno, mas para ver como que isso pode reverberar para o resto do país, assim. Como que essa relação... E aí que eu acho que assim, é importante ter isso na cabeça, porque são grupos militarizados, fortemente armados. Então, assim, a gente não está lidando com eleger ou não o Aécio Neves. Assim. A gente está numa situação muito de catástrofe. Assim. A gente está lidando com um grupo que é fortemente armado, que pode chegar na sua casa e te fuzilar. Assim, sabe? Essa é a situação que a gente está vivendo. Assim. Numa situação onde que a galera não tem cesta básica, o Covid está matando mais gente do que nunca. A vacinação parecia que ia crescer, mas só decresce.
Então, assim, a gente está vivendo uma situação onde tem esse contexto estrutural da política, mas também tem um contexto do cotidiano. E o cotidiano onde a tensão de uma possibilidade do negócio descambar para uma situação irreversível no sentido da militarização e do conflito, eminente, assim, no sentido de que, assim, o conflito já existe no cotidiano, né? A gente já tromba com as pessoas no cotidiano sendo mortas na porta da sua casa. Mas, assim, como que isso pode se transformar como parte da política estrutural do Brasil? Eu acho que, assim, inclusive ontem, nas manifestações do Brasil, uma das coisas que a galera pautava é a caída do Bolsonaro, também tem a ver com isso, assim. Esse é uma âncora desse processo de violentalização cada vez maior. E aí, só para finalizar, pensar essa coisa que você falou bem no início lá da nossa conversa, que era como que a população negra, por incrível que pareça, na escravidão, tinha mais representação em lugar de poder do que no período da República. Por incrível que pareça, às vezes a gente não consegue ligar, né? Porque escravidão, às vezes a gente acha que é os pretos tudo escravo e os brancos tudo livre, né? Mas principalmente no final do século XIX, escritor, musicista, todo tipo de trabalho imaginável. Pense em um trabalhador. A possibilidade era quase 90% dele ser negro, assim, né? Livre ou escravizado. Então, assim, ocupando cargo, sendo conde, sendo duque, sendo pessoa da família real brasileira, porque o título era dado, né? Então, assim, a própria representação política de poder que a população negra tinha no final do século XIX era muito maior do que a gente tem hoje, assim. E isso é problemático, inclusive, para a nossa própria organização enquanto classe, né? Assim, no sentido de como que a gente pensa a população negra nesse lugar, né? O Ian Crazy colocou uma questão aqui, mas pode falar, Ricardo. Pode ir, depois eu comento, pode ir. Tá. Eu também tô lendo aqui, o pessoal postando umas mensagens. Mas aqui, esse caso do Jacarezinho, é importante o seguinte, pensando lá na geografia e no território, né? O Estado, ele aparece para conquistar um território. Existe um inimigo que não está integrado à cidade, né? E isso pensando aí na militarização e tal, né? Porque assim, independente da pessoa que está ali dentro, né? O Estado ele entra para trazer aquele espaço para a cidade. Mas essa cidade é a cidade da milícia. Porque a milícia atua em todos os sentidos. É no gás, é na promoção de entretenimento enlatado, né? Que é a TV a cabo. Na nova versão do prédio Proibidão. E tem vários casos, até aquele prédio que caiu, acho que ano retrasado, é um prédio construído por um grupo miliciano, especulando com o território da cidade. Um território que antes não estava integrado. Ele ainda era o território favelizado e que não fazia dessa parte dessa economia, vamos dizer assim, paralela, né? E assim, é um presidente com vínculos explícitos, né, com a prática miliciana, com os territórios ocupados pela milícia. Inclusive, você tem lá aquele caso, né, que apreenderam milhares de munições e dezenas de armas na casa de um vizinho do cara, sabe? Então, assim, serve mesmo, Pedro, para pensar a dimensão desse Estado miliciano. E outra coisa... Calma, Ulisses. Outra questão, cara, Não, é que você tinha tocado até na questão das leis, né? As leis. Enfim, diga, sua vez. Não, eu queria colocar aqui uma questão que o Ian Crazy falou aqui. Não se deve, então, mudar a polícia, sabe? Eu acho que é a questão central que ele colocou aí. Eu posso começar falando, depois você fala, porque é só para encerrar com base nessa pergunta. Mudar a polícia, eu acho que primeiro a gente tem que repensar a ideia de segurança pública. A segurança pública não é feita só com polícia. Em função disso, a gente repensar também qual que é o projeto de civilização que o Estado brasileiro financia e promove, não é? Enfim.
Ulisses Manuel. Não, concordo demais. Se a gente for pensar que nós temos hoje, né, um aparato bélico, que não é nem polícia, bem dizer, né? Quando a gente fala de BOP, quando a gente fala muitas vezes aí desses grupos que são grupo de militares urbanos, né? Que atuam muitas vezes em contexto de periferia e favela, que dão treinamento em atuação muitas vezes para a faixa de Gaza, em lugares tão, sabe, com grau de periculosidade neste contexto, para a gente entender mais ou menos. Porém, isso tem uma questão que eu gosto sempre de colocar. Eu não coloco a polícia como centro, de maneira nenhuma, quando a gente vai pensar na transformação das forças da segurança pública. A gente tem que pensar na transformação do comportamento do Estado e da sociedade. Porque a polícia, ela é uma instituição que vai ser reflexo muitas vezes disso. E pensar os militares primeiro, isso é uma orientação de ditadura. Isso é fato, né? Assim como a gente, não apenas de ditadura, mas no contexto de Napoleão, no contexto de nazista. E é bom também a gente dizer que é um processo que nós vivemos. Igual as lutas, né, contra o genocídio, e assim como as chacinas, elas foram encampadas e até mesmo tornaram-se pauta na ONU no pós-guerra, nos anos 50. Que aí nós vamos acontecer um processo que é o seguinte, que é a saída de exército enfrentar exército, e a gente vai ter a militarização da vida civil a partir dos anos 50. E é a partir dos anos 50 que eu tenho o boom nesse perfil de militarização. Da mesma forma, o neoliberalismo, não sei se vocês conseguem acompanhar, mas assim, da década de 80 para cá, o Estado brasileiro, assim como no mundo, parou de investir tanto no Exército e começou a investir nas forças policiais. É por isso que né, tem até os autores aí falando sobre o Estado policial, onde que o número de concursos que sai para a polícia e para a guarda municipal, sabe? É assim, são assustadores, né? E antes, se a gente tinha um processo de segurança só no hipercentro, hoje a gente tem aí, em qualquer lugar, sabe, da periferia, nós temos a polícia de forma ostensiva, chegando de moto, você sentado na praça do seu bairro brincando com seu filho, e como que isso fosse muito comum. E outra coisa que eu gosto de lembrar é da possibilidade também desse contexto enquanto uma resposta. Porque nós somos uma sociedade armada hoje. E nós somos armados por causa desse discurso, dessas práticas do pós-guerra, que colocou a arma na condição de civis para todo mundo que tem direito. Não é só o filme nos Estados Unidos de Texas, que tentam fazer isso, não. Né? Isso em larga escala. Mas é mais interessante a gente dizer o seguinte, que não acontece da mesma forma em todos os lugares. E aí, aonde que nós temos um processo de marginalização e aonde que o Estado ele não chega como direito, ele não chega como acesso a serviço público, ele não chega né, enquanto benfeitoria, né, ele chega apenas enquanto a manutenção da ordem para fazer com que aquilo ali não exploda, tipo isso. E é isso que nós estamos vivendo, um Estado que não dá acesso a nada, né? E depois eu quero falar do ponto de vista negro, não para sair um pouco dessa orientação de falar do ponto de vista dos policiais, que é um grande erro que a gente tem discutir polícia falando sobre a atuação da polícia, não é mesmo? A gente tem que pensar muito, muito mais colocando a sociedade, colocando os negros no meio, né, dessa centralização, assim como afirmando algumas experiências que nós tivemos de enfrentamento a milícias, assim como a forças policiais pelo mundo aí. E não é apenas na perspectiva democrática,
né, no sentido de participação, assim, é na perspectiva, muitas das vezes, revolucionária, que é onde que a ilegalidade, ela existe, né? E que é a grande crítica que eu vim para casa ontem fazer para a esquerda. Porque não dá para ficar fazendo manifestação mais só enquanto grupo instituído. Tá vergonhoso essa esquerda que não tem base popular, sabe? Mas depois eu volto nesse ponto. Pode acrescentar algumas coisas aí, pessoal. Não, o Moinho Social perguntou assim se o Estado não tem o poder, ele tem o poder legitimado da violência e é um fato que não muda. E eu acho que, completando isso, aí tem o I Am Crazy aqui que falou que e um golpe no governo, derrubando todos e reformando toda a área policial e política. Existe a possibilidade de fazer isso? Só vou ler mais pra gente ir pensando essas coisas todas juntas, pra não ficar tipo essa coisa de uma resposta cada vez. A Madê perguntou se a live vai ficar gravada. Eu falei que sim, vai ficar gravada. Então, se não ficar gravada, a responsabilidade é do Ulisses. O Vinícius falou assim que a relação entre centro e periferia é a reprodução da lógica colonial, metrópole versus colônia. E aí, por fim, o Moinho Social está sobre as organizações autogestionadas nas favelas. Não seria uma via de atuação, até mesmo frente às leis? Acho que dá pra gente parar aqui mais ou menos, que aí eu acho que sobre autogestão na favela, derrubada de governo, relação colonial, acho que tudo isso, de certa forma, está dialogando. Ricardo, se você quiser fechar alguma coisa nessa direção. Tem a pergunta também que fizeram aqui no chat, é o Negro Grow, que aí eu vou responder também, que é o seguinte, eu não entendi muito bem, que eu falei que a questão da raça não é mais central como durante o regime escravocrata. E aí depois, assim, vocês vão responder uma por uma depois que o Não, acho que Pedro dá pra ir leu aí falando. Acho que dá pra ir falando. Pode comentar direto aí. Não, eu quis dizer o seguinte, que houve um processo de industrialização, né? Por exemplo, a favela, é claro que há esse vínculo direto com a sociedade escravista, principalmente do século XIX. Porém, o que a gente vê hoje tem um adendo que é o quê? Que é a urbanização, que é a industrialização do século XX. E a gente tem outros fenômenos históricos que transformam esses territórios, essas geografias onde a raça surge como uma questão primordial, né? As periferias, a favela principalmente, que se torna muito mais complexa, né? E não se trata somente disso, a gente está lidando também com a questão da cidadania. É nesse ponto que eu falei sobre a questão racial não ser somente a questão racial, né? Entre aspas. Mas também uma questão do fazer o cidadão. Onde está esse cidadão? Né? O cidadão está dentro da favela, o Estado enxerga um cidadão dentro da favela, que é um território. Aí que está a geografia, né? É porque, assim, a gente está falando de uma maioria populacional, né? Que é complexa, que tem várias identificações, o trabalhador. Hoje você tem também, por exemplo, os imigrantes, né? Haiti, por exemplo. Entende? Então, é nessa questão que eu falei que a raça acaba não se tornando, na República Industrial, uma categoria central para entender o fenômeno da favela. Para entender o fenômeno da favela. É isso que eu quero dizer. Sim. Eu acho Agora tem uma questão, Ricardo. E por que o Estado entra ali lidando com um território inimigo? Né? O Estado não entra ali para promover a cidadania, ele entra para matar pessoas e, na figura do miliciano, ocupar aquele espaço, aquela geografia, e geralmente fazendo a mesma coisa que se fazia antes, que é o tráfico de droga. E pior ainda, porque não é só mais o tráfico, né? É uma questão assim, é um poder externo que chega ali. Território. É nesse sentido, eu espero ter respondido aí. Ô, Ulisses, mas antes de pegar o gancho, só para... Porque é bom pensar também, porque assim, a gente da CPP pensa numa perspectiva de diálogo entre de uma dialética entre raça, classe e gênero, o tempo todo, assim. Então, assim, exatamente. Pensar as favelas é pensar o empobrecimento das mulheres, né?
é pensar o empobrecimento da população negra, no sentido de pensar o não acesso à cidadania. Assim. Pensar as periferias, os bairros planejados fora do centro. Isso tem a ver com pensar o empobrecimento dessas parcelas da população. E que às vezes a gente toca muito na questão de se identificar enquanto tal categoria e menos no como que essas categorias são formadas para a construção da desigualdade, né? O uso do trabalho doméstico e do não acesso ao trabalho por parte das mulheres e o empobrecimento cotidiano e o uso da população negra e o escanteamento da população negra para o seu empobrecimento. E aí, eu acho que dá para colocar um gancho com a discussão que surgiu ali no chat, que era sobre se a gente usa a raça como uma invenção do final do século XIX. Não. Eu particularmente não, mas é uma questão de entender como que ela vai ganhando protagonismo. Porque é um debate muito complexo, mas assim, pelo menos assim, de certa forma a gente está mais ou menos alinhado que entende que a raça é um fenômeno moderno. Se ela vai surgindo a partir do Renascimento ou não, aonde que ela ganha mais... A gente entende que ela ganha mais força a partir do século XIX. E aí é entender justamente esse empobrecimento. O Brasil, ele era um país não só de maioria negra, até a primeira metade do século XIX, como de maioria africana. Ou seja, a maior parte dos trabalhadores brasileiros até o início do século XIX nasceram na África. Ela não era nem só a categoria negro por si só, né? As pessoas, os trabalhadores, as pessoas, elas eram literalmente africanos, né? Vindo, uma maior parte das vezes, né, não todos, como escravizados. E ao longo do século XIX, a minoria dessas pessoas, né, que vão se transformar em afro-brasileira, em negro, o que for, a minoria dessas pessoas era escravizadas por uma série de questões. Então, quando a gente chega na abolição, a gente já vive um Brasil que tem que lidar com a liberdade de uma parcela gigante de população negra. Sim. E aí, o que a gente tem? A gente tem a importação, em 70 anos, de o mesmo número de populações brancas que a gente teve em 300 anos de negro. E aí a gente vê a construção do Brasil de hoje, né? Se a gente teve aí, sei lá, 7 milhões de africanos escravizados, que é um número que às vezes bate, que vieram para o Brasil, a gente teve 6 milhões de imigrantes italianos, alemães, que também vieram para o Brasil em 70 anos, para substituir essa população que estava aqui. Pedro, aí o empobrecimento... Oi, pode falar. Só um parênteses, porque você tocou nesse assunto da imigração, que é o seguinte, beleza, assim, eles chegaram ao Brasil, milhões, né, japoneses, enfim, inclusive houve também fluxos internos migratórios, né, na América Latina, né? Aí que está, assim, novamente a questão do território. A maioria desses imigrantes foram para o território que desde a colonização era o território negro, que é a favela. Entendeu? É nesse sentido que a geografia ela fornece uma resposta interessante para entender essa contradição de um país que passa por uma industrialização, que consegue criar condições para o desenvolvimento de um sistema capitalista, porém não incorpora a população em formas de reproduzir esse trabalho, né? Então, assim, a favela e as periferias urbanas se tornam, nisso que você falou, Pedro, um processo extremamente complexo. Porém, ao mesmo tempo, ele é tão óbvio, ele é tão evidente que responde, né, os porquês da civilização brasileira conciliar ao mesmo tempo a barbárie e a cidadania. Nós somos uma civilização ao mesmo tempo completamente incompleta, que não concluiu o processo de civilização que vem atrelado ao capitalismo, e uma barbárie cotidiana. Sim. Eu queria colocar sobre essa questão do cotidiano aí, mas antes eu queria comentar sobre... Com os comentários, Ulisses, acho que é importante para responder o pessoal. Demorou. Uma coisa que você colocou, Pedro, sobre a questão da chegada dos imigrantes aqui. É interessante dizer que nós temos uma sociedade, né,
escravista. Então, esses brancos que estão chegando aqui antes da abolição, eles não vêm no sentido de camponês, eles vêm no sentido de brancos livres. Porque esse é o nosso modelo produtivo. Nosso modelo produtivo, ele não é o modelo feudal, né? E na condição de brancos livres, é muito importante também a gente dizer que a colonização portuguesa fez questão de deixar esses brancos livres paupérrimos durante também todo o processo de escravidão. Uma coisa é ser escravo, outra coisa é ser branco livre. Agora, é para falar, sabe, como que a pobreza ela está representada na história do Brasil e não numa condição apenas negra, não. Na condição de mestiço, na condição de negro, na condição de indígena, né? E na condição de brancos também. Porque existe diversos brancos dentro das periferias das favelas. Porém, também é interessante dizer que, segundo o mapa da violência mesmo, de 2020, 75% dos homicídios das pessoas foram negras, né? Mas aí é interessante a gente ver como que o nosso cotidiano ele faz essa o racismo, né? Sim. O papel do racismo é de subjugar, né, a representação das pessoas mediante a representação da cor da pele. E é com essa mentalidade que a gente vai... Que uma coisa é falar de raça, igual, né, vocês fizeram a pergunta aí. Outra coisa é falar sobre racismo. O racismo é no 19. Agora, se a gente pode identificar a categoria raça como que ela foi pautada em outros períodos, sabe? E aí, quando a gente pensa hoje, né, nessa periferia brasileira, é interessante a gente pensar no nosso cotidiano da pobreza. E o nosso cotidiano da pobreza, ele submete ao ponto de vista o seguinte: se uma pessoa tem a pele clara e o outro não, essa pessoa muitas vezes vai virar vendedora de uma loja de shopping para ganhar meio salário mínimo, sabe? Ou, né, shopping não, ou seja, numa rua de comércio qualquer para ganhar meio salário mínimo por causa da representação da cor. E se a gente for pensar o que é meio salário mínimo hoje, nós estamos falando de $100. E aí, que cidadania é essa, né, que faz essa disputa racial pelos $100? Agora, a gente tem que colocar o que representa esses R$500 também no próprio cotidiano da periferia dentro da favela. Porque muitas das vezes é o ato daquela menina sair todo dia para trabalhar que vai fazer com que ela tenha uma vida de favelada, mas com um contexto diferente dos que vivem ali. Não é? Não estou querendo retirar ela no lugar de favelada, mas é interessante a gente dizer as nuances no nosso cotidiano, essas migalhas, sabe, de distinção social sobre essa massa gigantesca que vocês chamam de barbárie, eu chamo de pobreza. É a condenação. Nós, no Brasil, nós somos condenados pela pobreza. Não é à toa, né? Se a gente for... Vamos pensar a nossa periferia hoje. Vamos pensar a nossa favela, a estrutura mesmo, a sua estrutura. Quantas companhias de teatro nós temos nas favelas? Quantas companhias de dança nós temos na favela? Quais são os mecanismos que a gente tem, o tão falado cinema brasileiro que a gente bate palma? Eu bato palma também, mas não é uma linguagem popular, porque ele não está aí, sabe, fazendo a sua difusão e a gente não tem como fazer cinema. Ainda hoje, no sentido, na perspectiva popular, né? Se a gente pega o caso da Índia, nós estamos vendo aí que a galera nas escolas estão fazendo lá documentários com celulares, sabe? Quando a gente pega a própria mídia, olha para você ver, nós somos 54% de negros no Brasil e nós não temos uma mídia negra. Nós temos, no máximo que nós conseguimos aí, são um canal tipo GLE10, uma revista Raça, mas nós não temos uma mídia negra. Nós temos esses influentes aí que preferem ficar batendo palma para Big Brother ao invés de condenar o racismo da pandemia, que matou muito mais negros no mundo. Porque a questão racial, ela não é só a marginalização, não. Ela tem uma dinâmica de imigração que é no mundo todo. Hoje, quando eu falo, sabe,
sobre... Hoje, quando eu falo dos refugiados na Europa, quando eu falo que o Papa está na Itália falando para os italianos terem relação com mais italianos, porque a própria etnia italiana ela está sumindo por causa que o número de negros que chega na Itália, sabe? A Inglaterra, ela assim, a Inglaterra e a França têm um número assustador de negro por causa da colonização e do neocolonialismo, não é mesmo? Africano. A Inglaterra vai virar Jamaica. Sim. E aí eu gosto muito também de colocar, quando que o Ricardo falou sobre essa questão racial aí, eu gosto muito de colocar o seguinte: a dinâmica racial é diferente em diversos lugares, sabe? O lugar que o negro se posiciona e que ele ocupa nos Estados Unidos é muito diferente do lugar que ocupa o negro brasileiro. E a gente tem que pensar isso sobre uma herança da escravidão, principalmente. Nós somos um dos maiores países escravistas do mundo, sem sombra de dúvida. O maior da história, né? Com certeza. Maior da história, com certeza. Isso aí, sabe, coloca a gente em algumas posições. É o seguinte, da gente hoje ter no Brasil quase 220 bilionários e nenhum ser negro. E não é por causa da escravidão, não. Porque mais de 50% desses bilionários que eu falei aqui, eles ficaram, né? Eles ganharam essas fortunas, tem 70 anos. São quadros geracionais de 2, 3 famílias que são emergentes. Ao ponto que a gente precisa considerar, né? Que no Brasil todo negro é pobre. E isso aí, por causa da nossa reprodução pelo trabalho, a exploração aqui, quando o Ricardo coloca do tecido urbano da indústria, ela não é apenas uma condição republicana, não. Ela é uma reprodução da própria prática da escravidão. Por isso que a nossa mão de obra é tão barata. Nós somos. O que adianta ficar escutando o William Bonner falar que nós somos o 7º maior, o 9º maior economia do mundo, uma vez que isso não tem quase impacto nenhum na nossa melhoria de vida. Olha a nossa estrutura urbana aí. É assustador o que é a nossa estrutura urbana. Quem veio aqui pro Brasil na Copa ficou assim, de boca aberta. Ia para Manaus, eles ficaram falando, mentira, eu não tô no meio da Amazônia, não. Não é? Porém, como que nós construímos isso? Nós construímos isso mediante uma exploração, sabe, da classe trabalhadora sob experiência escravista. É isso que nós temos no Brasil. E aí é por isso, sabe, que a gente acha que tem dignidade, que tem muitas vezes cidadania. Mas por quê? Porque aqui a gente fica tentando fazer concorrência em um lugar que todo mundo está em um processo decadente. Eu não estou isolando o papel do racismo, mas eu estou querendo colocar aqui o que significa a classe trabalhadora e o seu processo de favelização, que ele não tem apenas uma cor, e como que a cor ela tem esse impacto no cotidiano, que é a ideia que eu tentei ilustrar aqui, pelo menos. Mas bora aí, gente. Ulisses, é bom também pensar essa coisa assim porque assim, existe a questão da disputa de poder, né? E aí eu acho que a gente está nesse contexto agora, mas sem a perspectiva de um programa para essa disputa de poder, né? A gente ainda está muito dentro da disputa de poder no sentido da corrida presidencial, da política partidária, e a gente não tem um projeto de como reformar de maneira radicalmente urgente a estrutura do país, assim. Quando a gente fala assim do Brasil como 7ª maior economia, 9ª maior economia, 5ª, 3ª, sei lá, essas perspectivas de crescimento do quanto que a gente lucra e como que isso não chega no nosso cotidiano, é isso, assim, né? Como que a gente, na pandemia, 500 mil de brasileiros morre e os 500 bilionários ficam super ricos, 90% da população não tem nem auxílio emergencial mais, assim, cesta básica, assistência, comunidade de bairro, solidariedade. Só no jeito. E isso não tem uma coordenação de uma maneira que pensassem todas as pessoas nessa situação que
dependendo da disfunção social, né? Uns têm um pouquinho mais de acesso, algum pouco mais de privilégio social, no sentido do básico, né? Uma internet, uma casa, um espaço físico que não seja para além do beco ou da rua. E algumas pessoas têm esse privilégio, mas no grosso, assim, tá todo mundo na mesma, assim. E mesmo estando todo mundo na mesma, a gente não tem um direcionamento para um programa social que seja, e aí eu não falo um programa social no sentido do governo, né? Mas no sentido do poder popular mesmo. Projeto popular. Para a reconstituição do país, assim. E como que isso também articula nessa dinâmica internacional com outros lugares que estão passando pelo mesmo processo, né? A gente vê aí a Colômbia em chamas, por exemplo, você vê outros lugares onde existe essa tensão muito nítida, mas que, e de certa forma, e aí é bom sempre puxar isso também, porque em outros lugares também não existe esse processo de um direcionamento político. A gente não está num contexto mundial onde existe um direcionamento de transformação política que atinja as populações de um modo geral, assim. Porque não existe. Você vai falar assim, não, eu vou copiar o modelo lá da Colômbia, porque na Colômbia é que a galera tá fazendo o bagulho ficar doido, sabe? Tipo assim, isso não existe, assim, sabe? Então é uma coisa que precisa ser pensada com urgência, justamente porque não tem nem precedente no século XXI para um processo que seja para remodelar a organização social. Assim. E a gente fica refém de outros momentos históricos que às vezes que servem, óbvio, né, para a gente pensar a nossa realidade hoje, mas que eles não condizem com esse mundo que a gente está vivendo. Não que o capitalismo ele tenha deixado de ser capitalismo, né? Não que as desigualdades tenham deixado de existir, mas que a gente também tem que responder às urgências de hoje, assim, né? Então, assim, as desigualdades precisam acabar, elas têm outras formas, mas ainda são desigualdades e ainda está estruturado nesse mesmo tipo de sistema. E aí eu acho que é isso, assim, a pergunta sobre organizações de favela e as outras que vieram falando sobre a potência da favela enquanto produção cultural, produção econômica, esse próximo boom do empreendedorismo que está totalmente vinculado ao empobrecimento das pessoas, ao desemprego, a acabar com a carteira de trabalho, então as pessoas deixam de trabalhar assalariado para montar a própria empresa, e a empresa tem só a pessoa, então, tipo assim, é uma pessoa dona e não tem funcionário nenhum, e aí é empreendedor, então, tipo assim, mas por quê? Porque está desempregado, e aí tem menos condição de cidadania sendo empreendedor do que sendo assalariado. Então, assim, todas essas dinâmicas dialogam justamente com essa necessidade e com a falta da gente não ter um projeto específico direcionado, com as multiplicidades de voz, com as possibilidades de pensar o país, mas que está vinculado a isso. E, ao mesmo tempo, pensar assim, na produção de cultura, enfim, de tudo que foi falado aí, isso é nítido, assim, e isso tem a ver com a própria dinâmica do capitalismo, assim. A gente, durante o tempo recente, falou muito sobre essa questão da apropriação cultural, né? Não pode isso, não pode aquilo, isso aqui é de tal cultura, isso aqui é da outra, e não sei lá o que das contas. A apropriação cultural, assim como qualquer tipo de outras apropriações, inclusive do tempo de trabalho, ou do lucro, ou do valor do trabalho, está literalmente vinculado ao modelo de vida que a gente tem, onde quem é pobre, quem é negro, as inteligências aí, mundo afora, são produzidas por quem não tem o poder de vincular e veicular essas ideias. Então, assim, a vacina, por exemplo, a gente está no contexto da vacina, por exemplo. Tem a Pfizer, não sei lá o que, vacina de tudo quanto é lugar. Mas para você chegar ao desenvolvimento tecnológico e científico dessas coisas, teve um tanto de universidade pública, um tanto de gente sem nome para desenvolver uma certa tecnologia, que aí uma empresa, no final das contas, só compila aquilo e lucra em cima daquilo tudo. Então, o potencial das favelas é a mesma coisa, assim. Não tem problema não que não acaba, mas a gente pode já encaminhar para encerrar também. Mas que é isso, assim, a periferia produz coisas o tempo todo, mas ela não tem poder para veicular o que ela produz justamente porque ela é periferia. Sim. Então vai chegar alguém lá e vai captar aquilo. Justamente porque, por a gente estar nessa situação de desigualdade, 90% da população vai ser realmente muito mais favorável, muito mais, né, sensível à produção das coisas do que o resto da galera que é dono do poder, da grana e que explora esse capital, né? Então, assim,
As periferias o tempo todo, sempre. Hoje a gente já falou sobre samba, hoje fala sobre funk, mas daqui a 100 anos, se a situação não mudar, a periferia vai continuar produzindo as coisas e vai continuar sendo sugada, mas não só por conta da questão cultural, mas porque o trabalho que ela produz também, o carro que o trabalhador das periferias sai para produzir, é um processo de apropriação do trabalho dele também. As apropriações das inteligências de quem está na universidade pública e aí chega uma empresa da vida de tecnologia de ponta lá do Vale do Silício e capta isso como se ela fosse a inventora, sabe? Quantas universidades foram necessárias para construir a tecnologia hoje que tem no iPhone, por exemplo, sabe? Parece que o Steve Jobs teve uma ideia genial há 30 anos atrás, sendo que, tipo assim, tudo isso demorou décadas para alguém chegar lá e compilar. Não tirando a genialidade ou qualquer coisa que a galera gosta de colocar nas pessoas, mas é isso, assim. A gente perde a noção de que como que o trabalho, como que as coisas são construídas a partir da mão de muitas pessoas. E aí, a riqueza é socialmente construída. Sim, a riqueza cultural é socialmente construída. Ela não tem um CPF específico, né? Ela não tem simplesmente uma pessoa inventora, né? E o trabalho é a mesma coisa, né? Uma cidade, assim, Brasília, quem construiu Brasília? Foi o Oscar Niemeyer? Não foi, sabe? Tipo assim, ele projeta a cidade, ele constrói as coisas todas, mas a genialidade da pessoa que vai lá e põe a mão na massa para construir aquilo e edificar toda aquela coisa que a gente acha monumental, ela não recebe crédito por isso. E isso tem a ver. E aí essa pessoa também morre no trabalho, é mal paga, para edificar o mundo inteiro que a gente está, né? Então, assim, pensar nisso também e pensar como que tudo isso flutua sem ter um direcionamento de transformação para ontem. Assim. Então, o Pedro, quer falar algo, Ulisses? Mas é rápido, só para encerrar mesmo. Eu queria pegar uma carona no que o Pedro falou. Então, não temos um projeto nenhum que parta da perspectiva de distribuir a riqueza socialmente construída, né? O que a gente tem visto, assim, pelo menos nos últimos 20 anos, aí, né, desde o fim completo das utopias, ainda com um vínculo popular, é o aprimoramento dos mecanismos que o capitalismo criou para acumular riqueza, né? Então, assim, não adianta mais, aliás, acho que nunca adiantou, né? Barganhar reconhecimentos por parte das instituições do Estado. O interessante é transformar essa perspectiva do poder e colocar isso como algo diluído, né? E não só através do reconhecimento institucional. Então, o convite mesmo que eu acho, após essa discussão toda, né, é a gente pegar todas as experiências populares, os lugares onde a gente se encontra e transformar isso numa nova utopia, mas uma utopia que seja discutida abertamente. Uma utopia de base popular, né? E principalmente revolucionária, que não se limite a barganhar direitos humanos, a punir representantes do Estado que façam algo que seja contrário às demandas, né? É claro que isso é importante, mas que, no fim das contas, não dá subsídio para repensar um novo mundo possível, né? Uma nova realidade possível. Aí que está a perspectiva revolucionária. Eu concordo demais. Inclusive, eu gostaria até de falar o que eu senti ontem nas ruas, sabe? Porque uma coisa é você tá no ato de 1º de maio. Outra coisa é você tá no ato sobre passe livre. Outra coisa é você tá no ato sobre 13 de maio, que é uma posição de categoria racial. E o que eu vi ontem, para mim, diz muito sobre as críticas que eu venho fazendo. Que nós precisamos nos organizar socialmente enquanto negros, enquanto uma categoria racial. E eu digo isso, assim, abertamente, já passou da hora. Eu sei que nós tivemos algumas questões no Brasil que são bastante caras. É o caso do mito da democracia racial,
sabe? É o caso do silêncio da cor, que é a transição do 19 para o 20. Mas hoje, né, a gente muitas vezes requer essa questão cultural, mas não requer a organização política para enfrentar o que está acontecendo aí e posicionar quem que são os nossos inimigos. Para tentar... para mim já está muito explícito. Só existe um poder popular no Brasil quando a posição racial ela for colocada também enquanto orientação na sua centralidade. Sabe? Dá pra gente falar hoje no Brasil de popular sem não falar de negros? Agora, aí que eu questiono. Onde que esse monte de coletivo, esse monte de partido, esse monte de instituição sindical, eles estão querendo uma transformação sem ir para a base, sem trabalho de base. Ontem nós assistimos isso nas ruas. O que é uma esquerda universitária instituída sem trabalho de base, sabe? Nós não vimos populares na rua ontem. No 1º de maio, em uma categoria, né, chamada categoria racial, onde que todo mundo é pobre nesse país. E aí a gente viu os representantes desses partidos, dessas instituições, que muitas das vezes nos exploram, e eles têm total liberdade de fazer a composição que eles quiserem. Porém, nós precisamos nos organizar enquanto base. E eu acho que é isso que a CPP ela vem expondo, que é muito importante ter organização de mulheres, organização de trabalhadores, organização enquanto grupos ambientalistas, sabe? Porque são questões que estão para sanar o problema do mundo. É a nova utopia, a nova base civilizacional são essas categorias que estão aí postas, sabe? Igual... Por que para mim, hoje, ser o negro é uma condição revolucionária? Porque a gente tem condição de parar o capitalismo. Se acontecer uma greve negra, o capitalismo para. É um fato. Da mesma forma, se acontecer uma greve de mulheres, o capitalismo para. Da mesma forma, se acontecer uma greve de trabalhadores, o capitalismo para. Da mesma forma, se a gente for começar a identificar e saber o que são as matérias-primas sobre o uso das benfeitorias dos meios naturais. É isso que eu tô falando. Eu tô falando, sabe, de uma organização para enfrentar realmente a estrutura. Agora, a favela vai continuar sendo alvo somente quando a gente tiver aí pessoas só querendo fazer audiência pública. Que é triste. Que é o que nós temos hoje. E aí, o problema não é só o policial, não. O problema, sabe, é a nossa competência que nós precisamos chegar no entendimento que nós nunca tivemos um poder popular no Brasil ao ponto de fazer críticas, se organizar para tentar realmente, sabe, impor um novo projeto de sociedade. O melhor que nós fizemos no Brasil foi o nacional desenvolvimentismo, que não é um projeto popular. É um projeto de pequenos grupos de industriários brasileiros, sabe? Lá no início, lá no século XX. Nós hoje temos uma periferia letrada, sabe? Nós temos muitos negros aí que estão conseguindo se alfabetizar tudo, mas o que acontece? Não se vira, sabe? E não se posiciona enquanto pessoas que são responsáveis e que são potentes ao ponto de ter ferramenta para fazer a transformação social e requerendo a organização popular mesmo. Nós estamos precisando disso. Nós estamos precisando que vocês que estão nos assistindo comecem a fazer trabalho de base no bairro de vocês, sabe? Chama grupo de mulheres, chama grupo negro, começa aí ocupar espaços dentro da cidade para fazer hortas, entre outras coisas aí, porque a gente sabe muito bem que o agronegócio não chega em nós, sabe? E é sobre esse ponto de crítica que eu gostaria só de encerrar já. Só de encerrar então, mesmo. Acho que é bom a gente dar uma encerrada. Agradecer todo mundo que participou aí. Sim. A gente tá vindo com material, com cartilha, com material aí com os cursos que a gente, infelizmente, só vai estar podendo ofertar por enquanto online. Mas eu acho que fica isso, assim, é uma reflexão, é um bate-papo. Eu acho que de certa forma,
as coisas precisam, né, urgentemente ganhar algum tipo de direcionamento que seja para além desse que a gente já está acostumado e para além dessa perspectiva, né, do diálogo com o Estado para o tempo todo exigir do Estado algum tipo de política pública para sanar algum problema, essa preocupação em reformar a polícia, essa preocupação em ganhar a eleição pura e simplesmente, não é isso que vai resolver o problema da gente. Só para encerrar, a Jay... Não, rapidinho, Ulisses, rapidinho. Pode ir. A Jay tinha falado aqui, mas eu perdi o que ela falou. Ela tinha falado assim do território das favelas enquanto um contra-território, né? Justamente nesse sentido, assim, da favela, da periferia, de um modo geral, como inimiga mesmo, né? É visto como um lugar de conflito, né? Igual o Ricardo fala, que as pessoas entram simplesmente, pura e simplesmente, com o objetivo de aniquilar ou de ocupar esse espaço, né? Esse território, né? E é isso, assim, né? Eu acho que assim... Não, eu acho até que crianças, né? Sim, exatamente. O pessoal hoje em dia não tem dó de nada, assim, né? Eles passam por cima mesmo, não estão nem aí. Mas eu acho que é isso, Ulisses. Eu acho que dá pra gente encerrar. Você não esquece de salvar aí pra nós, Ricardo, sua força. A gente vai vir com mais material. E é isso. Vamos continuar na luta. O Ulisses vai salvar, porque ele que chamou a live. Eu gostaria só de agradecer a você aí, tanto o Ricardo, quanto o Pedro, quanto demais. Infelizmente não foi possível responder todas as questões. A menina mesmo perguntou sobre cotas aqui. Fica para um outro momento, mas, né, antecipando, a gente sabe que a capacidade de escolarização ela não está na transformação da vida, infelizmente, né, na pobreza. E, né, apesar que muda a posição, mas muitas vezes não tem como, né, fazer essa emancipação igual a gente necessita no Brasil na condição de negro, uma vez que a maioria dos negros ainda hoje não tem acesso a uma moradia, a uma vida digna, que eu acho que é o que a gente tem que dizer, né? E o ato de não ter acesso lembrar que já passaram 133 anos da abolição da escravatura, né? Que não é nada mais nada menos do que quase um século e meio. Nós temos aí quase 8 gerações de negros que se passaram, que nós nos mantemos nessas condições, infelizmente, né? E é assustador. Não me coloco na condição de vítima, porém a gente, igual eu falei, a gente tem que assumir o papel e aceitar as condições reais que nós estamos posicionadas, ao invés de ficar fazendo um alto prestígio e uma autovalorização de um lugar que nós não estamos. Infelizmente, a história do negro no Brasil é uma história de luta, de resistência, mas é de decadência quando a gente fala sobre conseguir e ocupar lugares para mudar as nossas condições reais de vida. Beleza? E aí, no mais, fica assim. Boa noite a todos. Falou, e Pedro. nós nos vemos aí sempre. Obrigado a todo mundo. Valeu. É nóis. Valeu. Valeu. Tchau pra você, gente. Agradeço. Achei.